Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Meu nome é Maria Cardoso. Olá pessoal, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Citalks. O nosso convidado de hoje vai dar um nó na nossa cabeça, não vai? Vai, o cara faz muitas coisas simultâneas. Executivo de tecnologia com mais de 20 anos de experiência, sendo os últimos 7 anos dedicados ao agronegócio, especialista em transformação digital, inovação e estratégia de TI, liderando projetos que conectam tecnologia e negócios para impulsionar eficiência e crescimento. Apaixonado por inovação, com passagem por empresas de diversos segmentos, sempre focado em gerar valor e acelerar a evolução digital. Seja bem-vindo, Marcos Cardoso. Vai ter uma confusão aqui, né? Hoje vai dar uma confusão, né? Mas legal. Gente, obrigado pelo convite, né? É muito legal ter a oportunidade de dividir aí com vocês um pouco a minha história, essa quantidade de coisas que eu faço ao mesmo tempo, né? Então é legal compartilhar e passar um pouquinho aí pro mundo, espalhar um pouco essa experiência, e se ajudar uma pessoa já estamos no lucro aí. Joia, com certeza. A ideia é essa, né? A gente está aqui contando a história de vários gestores de tecnologia, dificuldades que enfrentaram, né, durante sua vida, para poder chegar, né? Porque quando as pessoas veem, né, Marcos, né, vem algo que nós conseguimos alcançar alguma posição de relativo destaque que seja, né? Como é que a gente conseguiu fazer isso, né? E a ideia é que conte um pouco dessa sua história desde a infância, né? Isso, vamos começar então fazendo aí uma linha do tempo. Onde você nasceu? Taubaté. Interior de São Paulo, lá da Grávida de Taubaté, do Sim. Batman de Taubaté. Batman de Taubaté. Assim, né? Você conheceu a Grávida de Taubaté? Nunca cheguei a conhecer pessoalmente, mas sei que ela tem uma lojinha lá, minhas irmãs falam, porque meus pais moram lá ainda. E é legal, mas também tem a Hebe Camargo, Monteiro Lobato, Sim. tudo é de Taubaté também, né? A gente fala os memes atuais aí, mas a gente tem... E quem não viu as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Com ou certeza. assistiram ou leram, né? Com certeza. Então, eu sou de Taubaté, nasci, morei lá até os meus 18 anos, daí foi quando eu saí e não voltei mais, né? Mas, bom, vou contar um pouquinho da linha do tempo na história, né? Meu pai era marceneiro e minha mãe secretária de dentista, né? Mas ambos paulistas. Ambos paulistas. E nasceu, cresceu e vai morrer em Taubaté, não vai sair de lá. E, bom, então a gente teve uma dificuldade quando criança, não tinha recursos. Então, sempre estudei em escola do estado, né? Pelo menos até meu pai entrar na Volkswagen, que daí eu conto essa linha. Mas até aí, foi muito sacrifício, né? Eu até brinco, eu lembro... Eu tenho memórias vívidas de agiota indo cobrar meu pai na porta porque ele prestava dinheiro para colocar as coisas dentro de casa porque faltavam as coisas. Então, a gente teve uma fase, assim, bem ruim. Eu lembro que para temperar salada, minha mãe dava óleo pra gente, porque não tinha azeite, não tinha dinheiro para comprar azeite. Então, era com óleo, sabe? Você tá falando que época, mais ou menos? Que anos ali? Só anos pra 80. Eu nasci em 83, né? Então, dos 80 pegou justamente... 90. Para quem não sabe, a década de 80 foi uma década muito complicada no Brasil. Inflação altíssima, bastante desemprego. Quando eu falo inflação altíssima, eu não estou falando de 10% ao ano, não. Eu estou falando de 90% ao mês. Então, assim, era um período bem complicado. E isso teve toda essa dificuldade. Só que daí a gente teve até uma mudança que fez a gente dar um salto, foi quando meu pai entrou na Volkswagen, peão, tá? Foi trabalhar ali na linha de produção, mas mudou a categoria porque a Volkswagen tinha aquele negócio que tava pegando a venda de carro, então trabalhava sábado, aquele que eles pagavam na semana seguinte, então tinha todo... conseguiu fazer, tanto que daí eu e minhas irmãs fomos para escolas particulares, daí meu pai conseguiu pagar isso, e tinha um agravante comigo ainda, porque dos meus 7 anos até os 15 eu tive convulsão. Então, eu tive que tomar Tegretol durante todos esses anos aí, né? Então, teve toda essa fase. Hoje já não tem mais nada, mas eu lembro minha mãe, tudo foi assim, bem pesado nessa época também, né? Nessas coisas.
Mas também tinha uma coisa minha, né? Por causa de eu estar muito em casa, por causa dessa questão da convulsão, minha mãe não deixava eu ficar muito longe de casa, então sempre ela estava de olho ali. Eu acho que isso foi positivo também, porque a rua que eu morava ali, hoje você vê todo mundo que era meus amigos na época, praticamente todo mundo ou drogas, ou já morreu, ou tá. Então, isso foi bom porque minha mãe segurou a não estar nesse meio, né? Meio. Mas isso me fez ser curioso. Então, o que eu fazia? Eu começava a abrir os eletrodomésticos, os eletrônicos, para saber como é que eles eram por dentro, né? E nisso, eu aprendi a limpar cabeçote de videocassete sozinho ali, e comecei a vender isso no bairro. Então, as pessoas levavam o videocassete para eu fazer limpeza de cabeçote. Empreendedor começando aí. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu entrei na Volkswagen com 14 anos. Eu entrei pelo Senai, eu fiz a prova do Senai, entrei pelo Senai. Eu posso até te fazer uma pergunta? Claro. O quanto o Senai foi importante na sua vida? Nossa, muito. Foi muito. Porque assim, ele foi... E eu tava numa época ainda que não tinha muita questão de horário. Então eu entrava no Senai 6 da manhã, ficava a manhã toda tendo aula no Senai, à tarde eu ia pra Volks trabalhar e à noite eu tinha colégio. Então eu estudava de manhã, à tarde e à noite. Né? Foi assim... Dos meus 14 para foi... Olha, gente, vocês acham que a vida é fácil? Não é fácil chegar a ser gestor, não, viu? Tem muita relação, né? Não, é mesmo. E eu sempre fui uma pessoa curiosa, então, quando eu vi um computador pela primeira vez... Então, assim, eu não sou a pessoa que tive dúvida do que eu queria fazer. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com informática na época, né? Processamento de dados. Tanto que eu fiz técnico, eu estava fazendo no Senai, eu fiz mecânica no Senai. E à noite eu fazia processamento técnico de processamento de dados junto com o colégio. Então eu fazia os dois, saí com 2 técnicos no final ali, quase ao mesmo tempo. Mas porque eu sempre gostei de trabalhar com TI. Então na Volks mesmo eu já comecei a ser o Shadow IT lá primeiro, fazia desenvolvimento, automatizava as coisas, até eu ir para TI efetivamente, né? Que daí eu já conto essa história. Mas eu desenvolvia software na área, né? E implementava para ganhar produtividade, desenvolvia software para loja para vender. Então, eu comecei a programar em VB, vendi para locadora, vendi para loja de roupa, tudo para colocar o sisteminha ali e começar a vender. Fazia tudo isso já ao mesmo tempo, né? Fora estudar e todas as outras coisas que tinha que acontecer. E nessa época, para mim, eu acho que foi muito importante porque... Eu acho que me ajudou nessa fase de gestor, porque na Volks eu não trabalhei diretamente em TI quando eu cheguei. Eu fui trabalhar em TI na Volks somente em 2007. E eu entrei lá em 98, se eu não me engano. Mas o que aconteceu? Eu passei por tudo que é área de negócio. Eu trabalhei na produção, trabalhei na qualidade, trabalhei na manutenção, trabalhei na logística, trabalhei na engenharia... Só não trabalhei na RH, gente. Então, eu passei por tudo ali, mas isso me deu uma visão de negócio, assim, muito grande. Que na hora que realmente eu fui para TI, isso conectou fácil, porque eu entendi de tecnologia e entendia do negócio. E é como conseguia conectar como as coisas devem ser, né? É interessante, né? Porque a gente tem entrevistado muitos gestores de tecnologia e muitos têm uma história parecida, né? Parecida no ponto que gosta de desmontar. Gosta de montar e desmontar a coisa. Outra coisa em comum que a gente vê é isso, né? O fato de ter tido a oportunidade por algum motivo, né? Você teve a oportunidade porque você acabou trabalhando em outras áreas, né? No meu caso, eu falo assim, eu tive a oportunidade porque eu codei para cada uma das áreas, porque não tinha software ainda, então como é que funciona contas a pagar? Como é que funciona contas a receber? Mas essa também é uma característica, né? É uma característica então, oportunidade, curiosidade, etc., realmente reforçam essa questão de você construir essa visão sistêmica que muitas organizações padecem, né? Exato. E assim, é uma coisa que eu sempre tive facilidade, eu consigo conectar as coisas. Então, a minha cabeça, eu vou conectar. Tem um negócio aqui, tenho esse problema. Cara, mas esse problema está conectado aqui, não é só esse problema, né? Então é toda essa... Boa, muito boa. O que eu falo para você, que eu gosto de fazer o quê? Resolver problema. É isso, né? É uma característica de vocês, profissionais de tecnologia, né? É resolver problema. A gente, né, assim,
Se a gente leva para vocês qualquer coisa, sei lá, qualquer tema aleatório, eu sei que vocês já estão assim pensando, mas isso poderia ser resolvido assim? Poderia colocar uma automação? Isso é convivência, viu? Às vezes dá até desespero de vez em quando, mas vocês são assim, tem essa característica forte de resolver problema. Eu vou chegar agora, daqui a pouco, na questão do escritório, que minha esposa, eu também sou sócio da minha esposa no escritório de advocacia. Minha esposa é advogada e ela tem um escritório. Eu vi que você é advogada também. Então, a minha esposa é advogada e ela tem um escritório. Né? Eu sou sócio dela lá também. E eu sou o louco da automação, né? Então, chega para fazer automatizar diversas coisas. Agora, eu mesmo, né, que eu adoro estudar, gente. Apesar de muito gestão, eu estudo muito. Então, eu tô desenvolvendo agente de IA. Eu fiz uns cursos e tô desenvolvendo. Eu mesmo. Né? Não parei de programar, eu gosto, porque me ajuda a pensar e conectar as coisas também. Então, estou criando um agente para ela para automatizar todas as petições, todas as coisas que ela gera lá, porque ela tem um estagiário para fazer isso. Assim, coloca o estagiário para fazer outra coisa, né? Isso aqui, gente, já gera. E agora, então, eu estou treinando um algoritmo com todos os documentos que ela já fez para poder gerar as petições no negócio dela. Vamos ver como muito é que legal. vai sair. Aqui, Marcos, é bem livre, tá? Se você quiser falar nome de empresa, se quiser falar nome do curso, se quiser falar... à vontade, tá? Aqui não tem travado de nada, não. Boa. E é legal, gente, que toda essa experiência minha, né, voltando no negócio da Volks, me permitiu daí, foi quando eu fui para logística, para você ter uma ideia, o gerente da logística me chamou, falou assim, Marcos, eu trabalhava na administração da produção. Né? Então, eu desenvolvia software lá dentro para produção que TI não desenvolvia. Olha o Shell do IT. Shell do IT, total. Daí ele me chamou, Marcos, você quer vir para logística? Você vem, trabalha com a gente 1 ano para você aprender logística, depois você vai ser o key user no projeto do SAP, que vai ser implementado daqui a 1 ano. Topei total, falei, bora. Oportunidade, bateu na porta. Daí eu fui, fiquei 1 ano trabalhando, passei por todas as áreas da logística, daí desde contagem de peça, como é que a gente fazia o transporte, como é que era romaneio, como é que fazia armazenamento, estratégia de depósito e tudo mais, para aprender logística, né, na prática ali, e depois eu fui fazer, porque o gerente de logística naquela época, e era em Taubaté isso, na Volks de Taubaté, falou para mim, já tinha essa visão que ele precisava de alguém que não entendesse só de processo, mas também de ferramenta. Então, ele viu, Marcos, conecta as duas coisas aí, eu acho que você é uma pessoa para ir lá representar a gente. Né? Muito legal. E foi interessante nessa época, daí eu fui para o projeto, daí foi quando eu mudei para São Bernardo do Campo. Eu morei 10 anos em São Bernardo depois disso. Mas foi muito engraçado porque era um projeto de 3 anos, porque é gigante, a Volks saiu de um sistema mainframe para o SAP na época. E a gente implementou todos os módulos, tudo. Tinha mais de 100 pessoas dentro do projeto ali, dedicadas full time, então foi um negócio gigante. Loucura, né? Foi um negócio gigante. E aprendi muito nessa época, mas assim, de novo, é atitude e oportunidade, porque o que aconteceu ali? Eu vi um gap que ninguém estava olhando dados mestres. Cadastro. Ninguém estava olhando. Tava assim, todo mundo preocupado com os... E ninguém estava olhando. Daí eu fui falar com o CIO na época, que estava como gerente de projeto, falei, posso assumir dados mestres? Falei assim, eu cuido de todas as áreas, de SD, de MM, eu tava lá, né? Você pegou o ponto nevrálgico do RP. E ele topou. E eu fui daí para coordenar todo o Master Data. Daí até colocaram 2 consultores comigo, reportando para mim, eu, moleque, reportando para mim no Master Data, mas a gente fez tudo, a gente desenvolveu, e eu também a gente desenvolveu o SQL que fazia a validação dos dados que a área usuária mandava, a gente, construiu um monte de coisa, mas eu procurei a oportunidade ali, e isso me fez em 6 meses ele me chamar para TI, ele falou assim, não, Marcos, continua aí, mas eu já vou te efetivar em TI para você não voltar. Daí eu fui para TI como analista de negócio, tanto que depois que acabou o projeto eu continuei na TI de lá, fazendo projetos, conectando processo com ferramentas e tecnologia. Também surgiu minhas primeiras oportunidades internacionais. Eu fui para a Alemanha trazer o sistema que fazia o planejamento de peças, que também ia ser substituído. Então, fui para a Alemanha fazer esse rollout para o Brasil. Com quantos anos, Marcos, você estava aí? Porque você já falou de liderança aí, de gestão com 2
pelo menos com 2 consultores, né? Eu tinha aí foi o seu primeiro momento ali de liderança? 20 anos. Muito 20 jovem. anos. Muito jovem. E essa experiência fora foi sua primeira viagem internacional? Foi minha primeira viagem internacional. Foi minha primeira viagem para a Alemanha. Logo para a Alemanha? Logo para a Alemanha. Mas assim, eu sempre... Gente, outra coisa que eu também... Eu estudo muito. Então, eu falo inglês já há muito tempo, né? Então, nessa época eu já falava inglês. Tá? Facilitou. Então, isso muito no mérito da minha mãe, que me colocou na escola. Eu fazia inglês desde os 10 anos, que ela me colocou no IASIG, nos negócios para fazer, e eu sempre estudei. Mas eu realmente aprendi jogando, porque daí isso é uma coisa minha, que eu sou fanático por videogame, gente. É meu anti-estresse, tá? Até hoje eu tenho todos. Tem PlayStation, Xbox, Nintendo, tem tudo em casa, tá? E o que é o meu anti-estresse? Então, quando eu tô estressado, eu vou lá jogar videogame. E eu aprendi a falar inglês jogando videogame. Porque eu ficava com o dicionário do lado, porque eu queria entender. Eu gosto muito de RPG, gosto de ver as histórias. Daí eu ficava lendo e aprendi inglês. Muito bom. E como foi você 20 anos, ainda é muito menino, ainda é muito jovem. Como que foi essa experiência de ir para a Alemanha, assim, ainda com 20? Alguém de Taubaté, ainda com uma visão, vamos dizer assim, não grande do mundo, né? Exatamente. Como que foi essa experiência? É novidade, né? Eu tava super empolgado, então é aquela energia, porque eu queria fazer o negócio acontecer, né? E realmente os alemães eram todas pessoas mais velhas, assim. Eu chegava moleque lá, e todos os alemães, assim, já muito mais velhos. E era muito de região, né? Quando eu ia para Wolfsburg, o tratamento era seco. Mas quando eu ia para Hannover na Audi, nossa, era assim, outro tratamento. Parece outra Alemanha. Parece outra cultura, né? Então, lá eu penava mais em Wolfsburg para conseguir as coisas do que em Hannover com a Audi. Mas de resto foi assim, foi bem legal. Daí depois também eu tive a oportunidade de ir para Argentina, quando foi a primeira vez, que daí eles foram fazer o rollout do projeto de SAP nosso lá. Daí o negócio do Master Data deu certo. Daí eles falaram... Sim. Vai para lá para você treinar o Marcos de lá com o que você fez aqui. Então eu fui lá preparar o argentino, daí espanhol falo agora, né? Mas eu não falava na época, então foi assim portunhol. Nem portunhol, tava. Foi difícil entender, mas a gente se entendeu ali. Mas para treinar ele de como organizar esse trabalho do Master Data, que não teve crise no projeto. A gente conseguiu fazer um trabalho bem legal ali. Mas você sabe que você falou sobre essa questão do Master Data, né? Assim, como é difícil as corporações entenderem que a entrada de dados, ou seja, os cadastros principais, fazem toda a diferença no projeto, né? Eu sou muito a favor da criação da área de cadastro, né? Por mais que a gente tenha workflow e etc, né? Mas o que você falou, é um facilitador hoje, quando você fala, né? Eu tenho cadastro MM, do SD, do FI, do CO, que seja os cadastros gerais aí, né? Então, assim, é um facilitador, né? Você ter uma área que, na verdade, conheça tudo ali. Porque aí você não esquece nenhum parâmetro e o processo flui, né? Do começo até o final sem parar, né? Isso. E foi muito bom isso. Tanto que eles fizeram uma área de cadastro na Volks, me chamaram para essa área e eu não quis ir. Porque, para mim, é muito claro que eu sou de TI. Né? Então, não fazia sentido para mim. Então, eu fui Eu tive essas experiências internacionais. Já estava casado nessa época? Já, eu casei. Você casou jovem eu também, casei com 20 anos, né? Foi quando veio meu filho aí que acidental, né? Mas com 20 anos. E eu fico olhando meu filho hoje, meu filho tem 21, né? Eu tô com 41 anos, meu filho tem 21. E eu não vejo ele sendo um pai. É uma geração totalmente diferente. E como eu trabalhava desde os 14, então já foi... Tinha muita responsabilidade. Já era uma pegada diferente. E hoje que também não é que tá errado, né? É outra realidade dele que é diferente da minha. Né? Hoje eu posso prover coisas que antes os meus pais não tinham como prover para mim. Mas é muito questão, eu vejo assim o nível de maturidade. Apesar que a gente fez muita coisa errada, mas foi aprendendo. A gente teve muita ajuda da minha sogra e da minha mãe, né? Então isso eu não posso falar nada, mas tá aí. Eles estão crescidos, bens, então é o que importa. Bom,
daí eu trabalhei em diversos projetos lá dentro, né? Que nem eu expliquei, inclusive internacionais, só que chegou em 2014, acho que foi 2014. Eu olhei e falei assim, cara, eu quero mais. E eu vi ali que eu não ia conseguir isso a curto, médio prazo. Então, depois de 16 anos... Pô, eu ia te perguntar em cima disso, né? Porque a gente vê hoje, né? E de novo são gerações diferentes, momentos diferentes, o mundo é muito mais rápido, mas você aguardou quantos anos? Repete para o pessoal mais jovem. 16 anos na Volkswagen. Trabalhei 16 anos lá. E foi uma escola, né? Eu sempre falo também, e pessoas. Hoje eu tenho gestores que eu tive, que eu falo até hoje, né? Que foram mentores que a gente vai passando na minha carreira. Eu tenho 3 pessoas hoje que passaram na minha carreira, que a gente fala até... E é legal que é até uma troca. Agora eles vêm também perguntar as coisas para mim, eu pergunto as coisas para ele, mas são pessoas que me ajudaram a passar de etapas, né? Sim. E isso eu sou muito grato. Que eu tive a sorte de ter essas pessoas que passaram comigo. Bom, daí em 2014 eu fui pro mercado procurar e acabei indo pra PepsiCo. O meu chefe, que foi meu chefe da PepsiCo, é uma dessas pessoas que eu falei. Que o Gilberto falava muito pra mim assim, Marcos, eu contratei você porque eu falava, cara, ele tem potencial e ele tá muito tempo no mesmo lugar, vou tirar ele de lá. E foi que ele contratou. E assim, hoje ele tá morando até fora do país, mas é uma pessoa que a gente fala até hoje. Tem nosso grupo de WhatsApp lá, que a gente fala, tá morando na Inglaterra, mas que é uma pessoa que eu me aconselho muito. Que legal. Então, Gilberto o quê? Gilberto Barros. Mas ele foi meu chefe na PepsiCo, daí legal. Agora ele foi pra PepsiCo daí em Londres, daí agora ele tá numa outra empresa lá, que inclusive ele fez uma indicação minha como referência, eu fiz que é chefe dele hoje, fez uma conversa comigo lá da Inglaterra pra falar sobre o Gilberto pra ela e tudo mais, pra contratação dele, né? Legal. Foi bem legal. E na PepsiCo, daí eu fui responsável pela vertente de supply chain. Então eu cuidava desde que era agro, daí foi meu primeiro toque no agro ali. O caminhão saindo ali, o caminhãozinho da PepsiCo que ia lá na ponta. Então eu e tinha os outros também, né? Mas a gente cuidava de projetos dentro dessa vertente de supply chain. Foi aí que você foi para Sorocaba? Não. Sorocaba é um pouco mais para frente que eu vou contar. E onde era então essa unidade da PepsiCo? Tinha na Verbo Divino, primeiro. Aqui do lado. Depois a gente mudou para JK. Quando eu saí, estava na JK, que hoje está lá ainda na JK PepsiCo. Mas eu ia de São Bernardo, fui 4 anos, fiquei 4 anos na PepsiCo, indo todo dia de São Bernardo para São Paulo para ir para PepsiCo, aquele trânsito que foi uma coisa que eu aprendi. Se um dia eu voltar a trabalhar em São Paulo, que eu não tenho essa gana porque é um caos, mas eu aprendi uma lição, não lute contra a cidade. Mora perto do trabalho, mesmo que você pague um pouco mais, não lute. Exatamente. More perto do trabalho. Que vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida. Exatamente. E nesses 4 anos foi nessa pegada. E lá também eu tive projetos internacionais no México, porque a gente tá dentro de Latam, né, Brasil, então tive projetos no México, Estados Unidos, fui para Dallas pela PepsiCo, tinha diversas interações a nível Latam. E cuidava dos projetos de Brasil, né? Eu saí daí Daí o que aconteceu em 2017? Eu recebi uma ligação de uma headhunter, aí falando, Marcos, tem uma vaga na TROs, em São José do Rio Preto. Está interessado? Era para ser gerente dos business analysts. Então, todos os business partners iam reportar para mim e eu reportava para o CIO. Né? Daí eu falei, não, você nem ferrando que eu vou mudar para São José do Rio Preto. Gente, ela do outro lado de São Paulo. Daí ela, não, vai lá, ele tá aqui em São Paulo, porque tinha um escritório de reunião em São Paulo, que é perto da PepsiCo ali. Ele falou, vai lá pelo menos trocar uma ideia com ele, porque eu acho que é seu perfil. Falei, tá bom. Fui lá, daí eu acho que foi primeiro que eu escolhi o chefe, não escolhi a empresa. Eu com o Leandro, a gente se deu tão bem ali, que eu acabei topando ir para São José do Rio Preto, né, que na verdade tem José Olímpia, né, eu morei ali em São José do Rio Preto, por causa do Leandro. Então, o Leandro também está morando fora do país agora. E foi mais engraçado porque eu fui para lá e a gente estava no meio de um projeto SAP
que já estava acontecendo há 2 anos e não tinha... E o CFO chamou nós dois e falou assim, gente, vocês têm... O que vocês precisam para finalizar isso em 6 meses ou eu vou dar o projeto como fracassado? Daí nós dois sentamos, montamos tudo que a gente pediu, a gente alugou durante 6 meses 2 espaços num hotel, no shopping lá de São José do Rio Preto e levou todos os key users para lá, todo mundo, a gente ficou 6 meses, todo mundo isolado num hotel. E a gente fez em 6 meses. Eu trabalhei que nem um cavalo, gente. Eu entrava cedo e saía 10 horas da noite, mas a gente fez o negócio acontecer em 6 meses. E daí, acabou o projeto, para minha surpresa, o Leandro chega, Marcos, o quê? Tô saindo. Como assim, cara? Eu vim pra cá por causa de você, você tá saindo? Recebi uma proposta de uma outra empresa era um cargo global, daí ele falou assim, cara, eu vou topar essa, pra você saber e tudo mais. Só que daí veio o CFO me procurar, falou, Marcos, quer assumir a cadeira de CEO no lugar do Leandro? Você entregou o projeto, fez um trabalho, bora. Eu assumi como CEO da Terrioso no lugar do Leandro. E daí foi quando eu fui para minha primeira cadeira executiva mesmo, né? De gestão forte mesmo, com equipe maior. Mas daí eu virei o número 1 de TI no Brasil, né? Eu acho que daí foi mesmo que eu tive até o executive no meu cargo, que foi o primeiro, né? Porque até ali eu era gerente, né? Então, gerência média e tá... Quantos anos você tá? Aí, 2017, eu tava com 30 e alguma coisa. 34, eu acho. 34 anos. A gente tá agora em 2025. Eu tô com... vamos arredondar pra 40 aí. Puxa... 8 anos. Assim, eu tava com 32 anos. 32 anos. Jovem, né? Assumir uma cadeira de alta responsabilidade jovem. E reportando pro CIO Global na França, né? E para o CFO no Brasil. Então, eu fiquei lá mais uns 3 anos na Terrioso. Daí vem a história de Sorocaba, porque no meio da pandemia, a gente teve uma questão familiar, minha sogra faleceu, e minha esposa falou assim, eu quero voltar lá para perto. A gente tá muito longe, porque era 7 horas, então a gente não tava vendo nossa família direito. Então, eu falei assim, quero voltar para perto. Então, e foi muito legal o negócio da Terrioso, porque eu avisei que eu ia sair, participei da contratação do meu substituto. Eles pagaram um outplacement para mim. Eu fiquei 4 meses lá ainda fazendo essa transição. E foi legal aí, porque eu saí, acho que muito bem ali nessa questão, por causa do relacionamento e tudo mais, ter tudo isso. Então, eu avisei que eu ia sair em janeiro. E ainda nem tinha começado os lockdowns ainda, hein? Em fevereiro, na verdade, eu avisei. Em março entrou o lockdown todo lá, o fatídico dia, e eu já tinha avisado que eu ia sair e tal. E foi muito engraçado porque daí, em fevereiro, eu coloquei em março, já tava a Ihara Brás, que é de agroquímico ali em Sorocaba, me chamou para assumir a TI de lá. E foi quando eu fui para Sorocaba. Porque daí ficava perto de Taubaté, em 2 horas a gente tem em Taubaté. Então foi um pulo de 7 para 2 horas, tá perto. Porque aquele negócio, né? É muito problema familiar também, não vamos ficar tão perto. Estratégia. Né? Então vamos deixar uma certa distância. Mas foi quando eu fui para lá, para Sorocaba. A gente tá lá até hoje, a gente gostou da cidade. Então, mesmo depois que eu saí da Ihara, que para a GDM, que é a posição que eu estou atualmente, a gente continua na cidade porque é uma cidade muito boa, né? Agora a gente tem o nosso prefeito influencer, então... Não é. Mas daí o que fez eu sair da Ihara, né? A Ihara, ela é uma empresa nipo-brasileira, né? Então, é como se fosse até uma empresa familiar, quase. Bom, eu estava lá na Ihara, só que daí eu contratei a Mônica, você deve conhecer ela, do MCIO também, é ex-CIO também. A Mônica para fazer repensar minha carreira. O que eu quero daqui para frente? Legal, eu estava como head de TI do Brasil só que daqui negócio, eu quero mais, né? Como é que eu faço?
Daí eu fui procurar, a gente fez todo um trabalho durante 5 semanas de entender característica, o que eu quero para a minha vida. E eles chegam à conclusão que, cara, é um cargo Latam global. Beleza, daí o que eu fiz? Falei, então beleza, então eu tenho claro para mim que para os próximos 5 anos eu quero assumir uma cadeira dessa. Mas foi muito rápido, porque eu me posicionei no mercado para essa cadeira e daí apareceu a GDM. A GDM veio me procurar a marca para assumir daí a cadeira de Head de TI global. Então, hoje eu tenho responsabilidade por 16 países que tem questão. Eu tenho equipe em 3 países, no Brasil, Argentina e Estados Unidos. E foi muito engraçado, porque foi quando eu fiz a entrevista na empresa, o CEO falou para mim, ó, a missão é transformar a TI da GDM de uma empresa familiar de 40 anos na Argentina numa TI de uma empresa multinacional. Então, a gente saiu, hoje, para você ter uma ideia, de uma empresa que, quando eu entrei, tinha 600 funcionários, a gente está em 3.500. Dobramos o faturamento do Broibit. A empresa está crescendo muito, né? Multicultura e outras coisas. Então, eu estou nessa pegada de transformar a TI numa área global. E foi bem interessante, porque a gente acabou de fazer estamos fazendo um M&A agora. Nós compramos a KWS, que é uma empresa alemã, a gente comprou toda a operação Latam dela. E a gente está no meio de um M&A. Se a gente não tivesse feito esse trabalho de base desde que eu entrei lá, e muito mérito da minha equipe, mais do que minha, a gente nunca ia conseguir fazer esse M&A nessa velocidade. Porque como a gente comprou só a operação Latam, todos os sistemas dele estão na Alemanha. Então a gente tem 10 meses para migrar tudo. Né? E a gente tem agora 10 meses, 3, né? Porque agora já foram 7. Conta um pouco dessa relação com a equipe que você falou agora. Bom, vamos falar um pouco de liderança, gestão. Eu gosto bastante. É um tema que eu gosto muito, tá? Porque assim, eu acredito muito que as pessoas que impulsionam o que a gente vai fazer. Então, quando eu falei desses mentores, eles têm muito essa característica, eu tirei muito isso deles, né? E de gestores ruins também, que não tem isso, que você também aprende com gestores ruins, né? Mas eu vejo que você impulsiona as pessoas através do desafio e explicando o porquê, né? Eu sempre falo para os meus diretos ou meus pares que a pessoa só se engaja se ela sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Então, eu sempre tento colocar na equipe o porquê das coisas. Por que a gente está fazendo o sistema XPTO? Por que a gente está fazendo? Então, sempre conectando, porque a gente tem um marco estratégico organizacional, aonde isso se conecta. Né? Eu tenho sempre a minha frase para eles se a gente não melhora produtividade, reduz custo ou melhora a vida das pessoas, é feira de ciências. Então, a gente precisa sempre colocar a tecnologia em prol do negócio. Então, o meu direcional para a equipe é muito isso. E eu tenho pessoas na minha vida que eu consegui alavancar, né? Acho que você deve conhecer também o Danilo Marçal. O Danilo era meu analista na Tereus. Eu passei ele de analista para coordenador, de coordenador para gerente de infraestrutura, e depois na Coplana me chamaram para a cadeira lá, só que não fazia sentido para mim, e eu indiquei o Danilo. E ele tá voando. Danilo, estamos esperando a sua inscrição, hein? Danilo tá voando, né? Sim. Então, são pessoas que eu vou trazendo, né? Tem mais pessoas nessa linha, mas que eu acho que são marcas que você deixa na sua carreira, você impulsionar essas pessoas. É legal quando você tem esse tipo de atitude, além de, por exemplo, você também deixar o seu sucessor, né? Sim. Acho que não tem coisa mais bacana que você falar assim, olha, eu posso sair porque eu tenho meu sucessor, vocês não precisam contratar alguém lá de fora. Exato. Né? Marcos, deixa eu perguntar uma coisa. Claro. Você teve uma história aí, né, de bastante esforço. Aquilo que você falou, você ia estudar de manhã, você ia trabalhar à tarde, ainda tinha que estudar à noite, né? Então, para você chegar hoje jovem, né, 40 anos, chegou jovem, um cargo de liderança, chegou cedo, teve uma trajetória, um caminho. Pensando agora em liderança, em gestão, como que você lida com a nova geração aí que está chegando, quando você vê que, poxa, você suou muito, né? E essa nova geração, como que você lida? Imediatista.
Eu tenho gente na minha própria equipe, tenho meus exemplos em casa, né? Que eu tenho 2 dessa geração em casa, que é uma geração imediatista, né? E muito pelo volume de informação que eles recebem, tá, gente? Então, eu acho que, assim, é uma mudança geracional que a gente precisa entender. Então, eu vejo que eles, tem muito mais relação de dinheiro, ninguém trabalha por amor, né? Mas também tem uma relação de desafio, você colocar eles. Então, eu entendo que essa geração você tem que dar em coisas que eles se engajem, né? É uma geração muito baseada em propósito social, se conectar a alguma causa, alguma coisa assim. Então, por isso que eu falo que o porquê das coisas é importante, né? Colocar mais ainda para essa geração, que eles precisam entender o porquê que eles estão fazendo aquilo para ter sentido, né? E segurar essa ansiedade, porque eu vejo uma dificuldade nessa geração muito do autoconhecimento. Às vezes eles acham que estão num patamar que eles não estão. Então, às vezes, o meu papel é trazer eles para a terra. Assim, gente, olha, ok, mas falta isso, tem que melhorar aqui. Não tá aqui, você não tá tão assim quanto você acha que tá. Você pode chegar? Pode, mas tem esse caminho aqui ainda, então... Principalmente em experiência, né? Eu falo que eu sou mais velho do que você, né? Bastante até, né? Eu falo assim, a geração dos meus pais, no geral, era uma geração que pouco alcançou a universidade. Então, meus pais foram trabalhar ainda num nível, quiçá no ensino médio, né? Quando vem a minha geração, talvez seja a primeira geração que conseguiu alcançar a universidade, né? Mas muitas ainda não tinham. Se conseguiram alcançar a universidade, ainda não tinham inglês, não tinham... Hoje você pega uma geração que basicamente você pega dos seus filhos, ou que foi da minha filha, em que você já punha na escola de inglês, com empreendedorismo, com uma escola particular, com universidade, eles mal terminam a universidade e estão fazendo uma pós-graduação, só que eles não trabalharam, né? Não, fica muito teórico, né? E aí fica na teoria, e aí quando chega ao mercado de trabalho não tem a visão, ou não teve a possibilidade de ver essa outra parte que é a da experiência, da vivência, da aplicabilidade das coisas, né? Como é que você vê isso daí para mostrar para eles esse tipo de coisa, né? Que entrar nesse detalhe de... Porque você olha o currículo e você fala assim, porque antigamente era assim, né? Você olhava o currículo e você fala assim, opa, peraí, isso aqui se destaca, né? Tem um MBA não sei aonde, tem uma pós não sei aonde, tem inglês, tem... Mas depois, quando chega no mercado de trabalho, não sabe se relacionar muito bem, porque eventualmente é uma geração só do videogame, né? Porque não é nem 8 nem 80, existe tudo para todos os lados, né? Então, muitas aspas aí, né, nessa situação. Mas justamente esse imediatismo, né, sendo ainda não está preparado ali para o mercado mesmo de trabalho, porque não teve essa vivência. Eu falo do autoconhecimento. Eu sempre falo, né, eu tenho exemplos que eu falei dentro da minha equipe, que eu falo sempre gente, se adapte ao ambiente. O mundo corporativo, tá? Eu passei por diversos segmentos, ambiente, empresa familiar, multinacional, americana, francesa, japonesa, tudo culturas diferentes, mas você tem que se adaptar ao seu meio. Então, assim, a base teórica, ok, mas adapte essa base teórica à realidade do que você está lá. Sim. Metodologia ágil. Eu falei, gente, não é uma utopia você falar que você vai colocar Scrum ou o que seja by the book. Não vai acontecer. Você tem que adaptar. Você não vai chegar para o comitê executivo e falar para eles, olha, gente, eu queimei tantas histórias aqui, vocês não querem saber disso. Eles querem saber a data fim do projeto, quando que você entrega. Então, você tem que adaptar se adaptar à cultura. E, às vezes, quando eles chegam só com essa base teórica, toma esse choque de realidade, porque eles tentam implementar algo que é by the book e não vai funcionar na vida real. Então, é isso que esse jogo de cintura que tem que ir adaptando. Uma das características que eu acho mais importante para um profissional hoje em dia é justamente uma palavra que você falou, que é adaptabilidade. Né? Em face de todas as mudanças que a gente tem hoje, né? Não sei se você acrescentaria algo, o que você acha que faz a diferença hoje para uma pessoa dentro do mercado de trabalho? São várias coisas, né? Eu sei que são várias, mas Bom, eu tenho colocado para mim que a adaptabilidade, ou seja, você realmente entender que você precisa se encaixar num determinado modelo, e tudo bem se você não se encaixar.
você vai para outro lugar. É simples assim. Tem lugar, eu acho que para todo mundo. Só tem que buscar, né? Não é uma coisa assim, não bate na porta. Exato. Eu acho que eu avalio muito a pessoa na hora da entrevista, tá? Porque assim, você olha currículo, LinkedIn, currículo, eu recebi um meme muito bom do Darth Vader, né? Que fala, Anakin Skywalker, assistente do Imperador, Darth Vader, daí tá lá, Sith Lord, comandante da Estrela da Morte, que conta toda uma história por trás. Então eu vejo muito, eu tento fazer perguntas que provoquem a pessoa a usar a experiência dela para me explicar as coisas, né? Então, eu vejo esse soft skill de comunicação importante, um soft skill de adaptabilidade mesmo que você falou, e ambição. Assim, gente, eu gosto de ver aquela pessoa com fogo no olho, sabe? Que quer... Quero mais. Que quer mais. Eu tive um que falou assim, pergunta básica, o que você quer pro futuro? E ele chegou pra mim e falou assim, eu quero sua cadeira. Eu falei, ótimo. Não esperaria menos. Sim. Não esperaria menos. É isso. Assim, porque você tem que ter o fogo no olho pra você mirar lá na frente, cara. Sim. Então, essa ambição pra mim é importante. Porque às vezes chega aquela pessoa que não sabe o que quer. Fala assim, putz, esse vai ser mais o feijão com arroz, não é o sabe? É o cara que vai fazer a diferença. Então, eu tento olhar muito isso na hora de fazer a entrevista. Essa gana pra mim é importante, sabe? Querer fazer, crescer, aprender. Então, isso... Às vezes eu contrato uma pessoa que é menos qualificada que um outro, mas porque tem isso, cara. Porque daí eu sei que isso aí vai voar, entendeu? Então, eu acabo seguindo por essa linha. Muito bom. Marcos, quais projetos aí, no decorrer da sua carreira toda ali, que você lembra que foram os mais marcantes? Sejam porque deram bastante trabalho ali, foram mais desafiadores, né? Ou mesmo porque aqueles assim que, sei lá, às vezes, né? Ou até aqueles que deram errado, né? Porque acontece. Eu falo assim, esses é que são os que ensinam mais, né? Não, assim, não tem projeto no prazo, né, gente? A gente assim, é meio utopia algumas coisas e a gente se engana. Mas assim, eu acho que projetos, quando a gente fala de projetos, né? Na minha carreira, muito esse do SAP que eu falei da TRO de 6 meses, que para mim foi uma virada. Eu me dediquei muito nesse projeto e ele acabou me recompensando depois com uma subida de nível que segue crescente. Então foi super... para mim foi um projeto super change game ele. Tem um outro que foi o próprio projeto de SAP da Volks, porque foi meu primeiro projeto de tecnologia, um projeto dessa magnitude, né? Então... foi muito legal. Cheguei a dormir no banquinho lá da fábrica de Curitiba, no banquinho lá, porque a gente tinha que fazer carga durante a noite. A gente virou 24 horas lá, o negócio... Mas é aquele negócio da gana, todo mundo queria entregar, né? A gente tava, a equipe toda querendo fazer aquilo acontecer. Então foi bem legal, foi bem legal isso. Esses 2 projetos me marcaram bastante e depois todos esses desafios de liderança, né? Porque quando você assume uma cadeira dessa, eu sempre falo para as pessoas que querem liderar, eu falo, gente, gerenciar recursos é diferente de gerenciar pessoas. Hoje você pode ser um gerente de projeto, mas está gerenciando recurso. Porque você tem um consultor aqui, um desenvolvedor aqui, um cara que você troca o recurso. Se o recurso não está atendendo e você está gerenciando o recurso. Quando você gerencia pessoas, você tem que conversar com a pessoa sobre carreira, sobre performance, de como que se ela está com algum problema em casa, né? Então, você começa a entrar em outras coisas que não é gerenciar recursos. Então, as pessoas falam, não, eu já liderei. Não, você gerenciou recursos. Gerenciar pessoas é outra história. É outra história. E você tem que gostar, porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Na verdade, eu acho que é a parte mais difícil, né? A gente fala isso, né? Na contratação, o técnico você ensina, o comportamento é difícil, né? Não é que as pessoas não possam, eu falo assim, não é que as pessoas não possam mudar, mas é difícil elas mudarem. Elas podem se adaptarem, fazer alguns ajustes, mas mudar, né? Assim, a essência da pessoa você não muda. Daí está associada a valores e outras coisas, e que você tem que adaptando, mas dá muito trabalho e o desafio é esse. Então, quando eu sempre falo nessas mudanças aí, tem que tomar consciência disso. Às vezes, todo mundo acha que crescer na carreira tem que ser gerente ou tem que ser...
Sinceramente não, gente. Hoje a gente está num mundo que a carreira Y tá aí, você pode ser um especialista top que ganha tanto quanto ou até mais que um gerente, e porque você não é uma pessoa de gerenciar pessoas. Sim. Você é uma pessoa técnica e tá tudo bem. E que gosta disso, né? E é bom isso. E é bom, porque se não tiver características diferentes, todo mundo queria fazer a mesma coisa, né? Exatamente. Eu tive Estou fazendo um trabalho de também aprender mentoria, né? A gente está sempre estudando, né? A gente comentou um pouco isso fora aqui do nosso bate-papo de agora, né? Mas o que acontece? Você vê que né, dentro desse grupo tinha uma pessoa lá que está trabalhando para fora. Um cara coda para fora, coda para os Estados Unidos. Ele ganha mais do que eu como gestor no passado. Não tem a menor dúvida. O cara ganha em dólar, está aqui trabalhando e está tudo bem, que é o que você falou. Tá tudo bem. É uma escolha. São escolhas. Né? Mas eu faço isso porque eu gosto. Gente, eu realmente gosto. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de liderar pessoas, eu gosto desses desafios de projeto. Eu gosto de TI porque a gente passa por todas as áreas. A gente fala de finanças, logísticas, compras, marketing, vendas. Então, TI é legal que você passa por tudo, você aprende tudo. Então, eu me divirto com o que eu faço. Tem os pepinos? Tem, como qualquer negócio, mas eu me divirto, eu gosto do que eu faço. Então, acho que isso é um ponto também que tem que levar em consideração. Você tem que gostar do que você faz. Tem muitas empresas ainda, Marcos, que não entendem que TI é estratégica, né? A gente conversou no episódio, gravando o anterior hoje aqui, né? Eu falei assim, não é estratégica? Então eu posso desligar? Né? Como é que você vê isso aí? Como é que você vê? Porque muitos falam assim, não, mas está mantendo o ambiente, eu não estou trazendo inovação. Ok, mas e como é que fica se eu realmente desligar? No comitê executivo eu vi falando isso. TI é transversal. Gente, você não compra, não vende, não transporta, não produz, você não faz nada sem tecnologia. Não existe negócio hoje sem tecnologia. Você precisa emitir uma nota fiscal, você precisa consultar estoque, não existe negócio. Então, né, eu tenho a sorte que a GDM é uma empresa que a inovação é o cerne dela. Eu ia até te perguntar depois para falar sobre a GDM aqui. Porque o que ela faz? A GDM é uma empresa de biotecnologia de sementes. A gente faz melhoramento genético em sementes. Então, para ser resistente a um solo específico, para ser resistente a um agroquímico específico. Então, a gente faz isso. E então, ela é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Então, a inovação está no cerne dela. E o presidente hoje, que é uma empresa familiar de sucessão, ele é jovem, mais novo que eu. Pra você ter uma ideia, mas um gênio. Né? Capa da Forbes da Argentina, o unicórnio do agro. E a empresa e ele entende que tecnologia é transversal. Então, isso é importante porque ele faz investimento em tecnologia, ele entende que tecnologia tá aí. Então, isso é super... ajuda a gente conectar e trazer valor para o negócio de uma maneira estruturada, mas sempre olhando para o negócio, né? Sim, então, sim. Isso é o cuidado que tem que tomar. E só falando um pouquinho mais da GDM, hoje a GDM, a gente é líder global em soja, então 45% da soja do mundo é nossa genética, 80% do Brasil, 80% da Argentina, Estados Unidos, mas a gente tem África do Sul, Europa, então provavelmente já comeu algo com a soja da GDM. E nos últimos anos, nos 3 anos, quando o Nath assumiu, a gente começou essa diversificação. Então, nós fizemos aquisições recentes da Biotrigo e da KWS, exatamente para impulsionar a gente a entrar em outras culturas. Com a compra da Biotrigo, a gente passou a ser número 1 em trigo em Latim América também. Com a compra da KWS, a gente está no top 5 de milho. Então, assim, a empresa começou a diversificar, porque realmente a gente é líder em soja 80%. Se a gente passa disso, a gente entra até no CAD por monopólio, não pode. Sim. Então, o desafio é manter. Né? Então, para onde você cresce? Então, começar a diversificar e ir para outras regiões e assim por diante. Vocês estão usando IA para esses estudos de desenvolvimento para sementes? Sim.
a GDM, ela tem no negócio uma área de data science, tem cientista de dados na área de negócio, porque a gente trabalha com volumes de dados absurdo. Sequenciador que gera milhões de dados referentes ao DNA da semente, como se fosse o genética humana mesmo. Genética humana transformado na genética da semente. E a gente gera terabytes de dados e eu tenho computação de borda na ponta para isso, para processar esses dados e outras coisas, porque o negócio aplica muito algoritmo. Então, a gente fala de IA, que hoje que pegou a IA generativa, né? Mas isso já IA é um conceito um pouco maior, né? A gente tem deep learning, tem os nossos LLMs rodando ali dentro, os algoritmos para poder você chegar numa variedade, porque, gente, é de 7 a 10 anos para você colocar uma genética da semente no mercado. Enquanto mais dados você tiver aí, mais você conseguir acelerar isso, o time to market é menor e a vantagem é... Exatamente o que eu vivi no mercado farmacêutico, né? Então o pessoal fala de IA agora, né? Eu fiz uma publicação, acho que ontem no LinkedIn, justamente me lembrando, né, de um projeto que acabou virando case, que foi implementar a IA no desenvolvimento de produtos. Foi a primeira indústria farmacêutica da América Latina a usar a IA para desenvolvimento de produtos. E é o que você falou, justamente para diminuir esse time to market, né? Porque você tem toda a parte de descoberta da molécula, juntando várias substâncias, né? E o tempo que era lá, sei lá, de 3 anos, 4 anos para você descobrir, virou para menos de 1 ano, sabe? Assim, então, coisas desse tipo, né? Faz muita diferença. Faz muita. Então, a gente usa isso. O próprio modelo do GPT, a gente já utilizava antes disso. Porque a sacada do GPT foi o front-end. Sim, foi liberar para todo mundo, na verdade. Porque assim, é o prompt. Porque o GPT já existe há um tempo, né? Os modelos anteriores. Então, a gente já, inclusive, aplicava. O ponto que a IA generativa agora que tá pegando, e a gente está tentando alguns cases, né? Então, eu tenho dentro do GitHub para desenvolvimento de software, para acelerar desenvolvimento de software. Eu tenho isso hoje numa experiência que a gente fez, que foi uma falha. Daí eu acho que isso é legal falar, que a gente colocou marketing. Porque marketing chegou para a gente e falou assim, precisamos colocar algo de IA generativa para os nossos clientes. Porque daí ele conversava com o chat do produto e respondia. Realmente ficou... Daí a gente foi olhar quantos clientes entravam. 4. Assim, gente, o perfil do nosso cliente é agronegócio. É o cara que quer lá na fazenda, o vendedor do lado dele, tomando um café e comendo pão com ele lá antes de fechar o contrato, do que entrar lá e ficar perguntando por um chat. Então, assim, tecnicamente... E talvez até para marketing, a gente é a primeira empresa de biotecnologia no agro que usou IA generativa no produto. Pô, para marketing super legal, eu acho que faz sentido, a gente é uma empresa antenada em tecnologia, mas na prática, valor para o nosso cliente não teve. Porque antes da gente sair aplicando, a gente tem que entender o problema. O problema a gente quer resolver. Então, assim, foi um projeto tecnicamente super bem feito, mas na prática ele não trouxe valor. Então, esse cuidado tem que tomar. E a gente também está aplicando... A gente implementou o Copilot, então Teams, e-mail, tudo isso para aumento de produtividade em tarefas. Para todos os colaboradores? A gente implementou primeiro para os colaboradores que têm tarefas operacionais repetitivas. Então, a gente fez um mapeamento de usuários elegíveis. Então, a gente fez um treinamento para esses usuários e tudo mais. Mas ainda também as pessoas se sentem mais confortáveis em ir no ChatGPT do que no Copilot. Então, o que a gente fez também? Porque minha primeira coisa quando saiu o ChatGPT foi bloqueei tudo. Falei, gente, a gente faz de 7 a 10 anos para colocar no mercado uma pesquisa. Vai um Alegre lá e dá de graça para o OpenAI jogando todo o nosso algoritmo ali dentro porque ele quer que a generativa melhore o Python dele ali. Não, eu falei assim, cara, não, eu bloqueei. Risco gigantesco. Eu bloqueei. E a gente teve uma discussão interna de como que a gente ia resolver esse problema. Porque é inevitável. Nós fizemos uma parceria com a Microsoft e desenvolveu a nossa própria instância de GPT. Então, a gente tem a nossa, onde a gente tem um cercadinho, ele tem todo a base por trás para rodar do mesmo jeito, mas é numa instância nossa com o controle nosso. Então, a gente vai aplicando os modelos ali. Então, eles criaram uma instância, deixamos a mesma carinha do ChatGPT para usar ali.
Porque daí isso não vai lá para OpenAI de graça. Sim. Né? Porque quando algo é de graça, o produto é você, né? O produto é você, exatamente. Então, o dado... Quem falou isso foi o... Nossa, agora eu esqueci, queria puxar. Quem falou isso? Está num livro de quem? Mas também eu não vou ficar devendo para vocês, vou buscar lá depois, mas eu tenho o livro de quem falou isso. Se você usa algo de graça, o produto é você. Essa frase é muito boa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, as partes de segurança da informação é muito importante para a gente, dados, e como a gente gerencia isso de uma maneira bem austera e séria ali dentro para as coisas não vazarem, né? Então, aí a gente está nessa evolução agora. Eu ainda acho que a gente tem que fazer as coisas com cautelas para resolver problemas específicos. Porque nem as Big Techs ainda colocaram algo assim, o que é isso? O que isso vai melhorar a produtividade? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer. Como eu falei, não pode ser feira de ciências. Se não vira também só coisa automática, todo mundo escrevendo igual, né? Mas, assim, eu acho que tarefas repetitivas, a gente tem o RPA já que já virou as usual, então... Mas como a gente aplica a IA que traga valor, né? Então isso tem que ser estudado com tem que descobrir o problema, né? Onde isso se encaixa melhor. A tecnologia dentro do agro, assim, a gente sabe que ela cresceu de forma muito robusta, né? Hoje o agro ele está extremamente tecnológico, avançado, né? Mas você percebe alguma diferença ali do agro especificamente como segmento dos demais? Sim, eu acho que agro demorou, porque o que foi a mudança de chave no agro? Nos últimos 5, 7 anos, começou uma mudança geracional. Os fazendeiros, os filhos começaram a assumir os negócios da família. E isso cria uma análise de como atua. Então, eles começaram a ser mais adeptos à tecnologia, eles já tinham estudado, já tinham outras coisas que colocavam ali dentro. Então, isso fez o agro, nos últimos 7 anos, dar um impulso, né? Então, está surgindo as agrotechs, diversas coisas que o Brasil... Acho que daí eu vou fazer um merchan aqui, mas para o Brasil é importante a parte da educação. O agro no Brasil, a representatividade do nosso PIB é uma das maiores representações do nosso PIB, e quando a gente olha a capacitação dos profissionais, não tem. Então, assim, eu vou até começar a dar aula na FIAP agora, lançou um MBA de Agrotech lá, para formar esses gestores de tecnologia dentro do agro. Porque Legal. Não tem. Muito a gente bom. olha, não tem essa... Então, tá a inscrição aberta lá, gente... Então, vou pegar o gancho aqui, C-Level TICS Brasil, né? Vou conversar aqui depois em off e ver se a gente consegue algo diferencial aí para o nosso grupo, né? A gente tem um grupo de vertical de agro, além do grande grupo que tem mais de 1.000 profissionais. Vamos conversar depois, né? E parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que aqui no Brasil, uma das coisas que deu muito certo foi o agro, né? A Embrapa, por exemplo, é uma entidade sensacional. Mostra o quão a gente pode ser diferente desde que a gente aplique educação e conhecimento. Acho assim, tem algumas iniciativas, né? Quando a gente olha algumas empresas nacionais, né, que na verdade nacionais não, elas são multinacionais hoje, como a Embraer, por exemplo, que ficou muito ligada ali ao ITA, né? Realmente, né? A gente vê aonde a gente pode chegar. Ou seja, se a gente tiver mais iniciativas deste tipo, a gente vê que dá certo. Só precisamos que aconteça. Né? Eu estou num momento de vida agora que eu quero fazer bastante essa parte agora de educação, passar o conhecimento que eu tenho. Então, por isso que eu terminei meu mestrado ano passado, começar a formar novas pessoas, porque, gente, o Brasil tem tanto potencial e a gente está tão atrás. Eu vejo essa questão da IA hoje acontecendo. Está numa disputa, a gente está numa guerra fria digital entre Estados Unidos, China, e a gente não vê iniciativas fortes no Brasil para a gente acompanhar isso. A gente é espectador. Como fomos espectadores, né, no caso da Índia, né? Eu falo assim, nós estamos no mesmo fuso horário, né? Eu tenho repetido essa frase insistentemente para muitos donos de empresas, inclusive brasileiras,
que não querem, às vezes, investir nos seus profissionais, dando cursos de inglês, etc., porque é uma reclamação. Aqui o nosso não falamos inglês. Se não é, a gente não pode ficar esperando o governo fazer, nós temos que fazer alguma coisa. Gente, nós perdemos para a Índia estando no mesmo fuso horário dos americanos. Os caras preferem falar com alguém a X horas de diferença do que falar conosco. Podíamos estar aqui, à frente, né, de toda a parte de desenvolvimento. Eu estou falando da parte lá de trás ainda, né, Marcos? Assim, do desenvolvimento. Quer dizer, se a gente não tiver um investimento forte em educação mesmo, a gente não vai para frente. Sim. Essa é a chave para tudo. Exatamente. Inclusive para alimentação, para tudo. É ali que... Formar o futuro. Né? E, infelizmente, ainda a gente tem essa deficiência aqui no Brasil, mas a gente tem que trabalhar para tentar mudar esse cenário, né? Se cada um fizer uma parte, as coisas mudam, né? Com certeza. Então, a educação, para mim, é a chave. Por isso, até, Marcos, a gente apoia, por acaso apareceu aqui agora, né? A Pulse Mais, né? Uma entidade em que a gente pode ser mentor, que legal. Né? De jovens aí em vulnerabilidade social. Abraço, Edu, né? Já falando agora, né? Para que a gente possa ajudar, né? Se cada um ajudar um, se tivermos 1.000, são mais 1.000 pessoas. Se tivermos 10.000, são mais 10.000 pessoas, né? Exatamente. E tem oportunidade, porque as pessoas olham, o mercado de trabalho no Brasil. Eu falei, não, gente, empreende, cria. Assim, eu acho que é esse o negócio. A gente fica olhando, será que vai ter emprego para programador? Não importa. Que ótimo que veio a IA para acelerar o programador. Cria o produto. Empreende, cria, sabe? Faz um negócio acontecer, né? Vou até conectar um pouco na minha situação que a gente fala que eu faço um monte de coisa, né? Fora minha carreira de executivo, eu também empreendo, né? Sou sócio da minha esposa num escritório de advocacia, fundei uma startup que nós já fizemos exit dela, de consultoria SAP com meu sócio. A gente está fundando outra startup agora. O ponto é você buscar alternativas de diversas coisas. Então, eu estou aprendendo, carreira de executivo, vou começar a dar aula, como eu falei também, estou escrevendo meu livro. Gente... Mas isso, né? É isso. É ativo. As oportunidades estão aí. Pega quem quer, né? Você já parou para rever a sua história, assim, falar assim, revisitar e entender que hoje... De novo, você só tem 40 anos, né? Então, você está fazendo tudo isso. Você já alcançou um patamar de cargo aí, né? Global, excelente. Você já está dando aula, porque é sensacional, né? Startup, tem uma startup aí, está escrevendo um livro. Você já parou para entender o que você alcançou em só 40 anos, certo? Não, é surpreendente. Eu vejo mesmo hoje, quando a gente tem os networks, os CIOs e tudo mais, eu vejo que eu sou um dos mais novinhos ali, né? Então, eu acho que também tá nessa mudança geracional, tá? Mas, independente disso, falando do que se eu parei para pensar, gente, eu acho que não, sou tão acelerado. O negócio é não parar, né? Eu não paro, porque assim, eu sei que eu alcancei bastante. Eu falo também, eu tenho que agradecer muito o mérito da minha esposa, que eu sou casado há 20 anos, né? Eu casei super cedo. E minha esposa foi comigo em todas essas loucuras. Mudou para São Bernardo, mudou para São José do Rio Preto, mudou para Sorocaba, sempre me acompanhando, às vezes até em detrimento da própria carreira dela, né? E hoje ela tá aí com o escritório dela de advocacia, fazendo o trabalho dela. Então, muito do que eu alcancei, eu acho que se eu não tivesse minha esposa, talvez eu não teria alcançado. Fala com ela ali, ó. Com ela e pros filhos ali, ó. Isso toda vez eu lembro do Jesus. Não, mas sem ela, eu acho que não teria alcançado. Então, é muito... Acho que tem essa parceria. Mas, realmente, e assim, eu quero mais. Então, eu vou fazer mais coisas ainda, porque eu tenho... Projetos futuros aí. Projetos futuros ainda, tem bastante coisa. Até bastante porque eu falo, né? Eu falo para Maria que eu gostaria muito, né? E espero que eu consiga viver até 100 anos. Então, provavelmente, você deve passar disso. Então, tem muito chão pela frente ainda. Tem. Por isso, gente, não acha que terminou. Terminei minha universidade e acabou. Você está só começando. Tem assim, uma notícia para te dar. Eu não me vejo aposentando, gente. Assim, eu não me vejo assim parado em casa. Eu tenho muito... Sim, meu pai aposentou, não fez mais nada, tá lá, ele tem o ranchinho dele lá, que ele vai, faz as coisas, mas
gente, acabou o propósito. Eu falei assim, não, isso para mim não funciona. Eu falei assim, eu não vou parar. Eu tenho uma meta que o meu 50 para frente eu quero trabalhar por propósito e não porque eu tenho minhas contas para pagar. Eu quero chegar num nível que legal, agora eu já consigo, se eu não precisasse trabalhar, eu consigo manter meu padrão de vida, agora eu quero fazer as coisas por propósito. Então eu tenho essa meta, esse long shot aí, com 50 anos é meu marco, né? Então por isso que eu faço tanta coisa também, tem que criar as alternativas. E qual seria o seu conselho para os jovens, ou não jovens, enfim? Eu acho que, gente, primeiro foco, porque às vezes eu vejo muito também nessa geração nova que eles não sabem muito o que querem fazer. Daí fica tirando para tudo que é lado, né? Daí eu falo, vira metralhadora na mão de macaco. Às vezes é melhor separar, respirar, olhar, ver o que você quer fazer, em vez de sair atirando para tudo que é lado. Eu tenho um conselho nesse caso, porque eu falei num outro episódio, Marcos, que era o seguinte: na minha época, era mais fácil até escolher. Você já tinha uma série de opções do que você vai fazer quando você chega ali na época da universidade. Já é um ponto de interrogação, porque às vezes nem todo mundo chega à conclusão que apareceu um computador, vai trabalhar, né? Comigo foi algo parecido. Eu vi umas impressões, vi o grande porte, aquilo me chamou a atenção. Eu queria ser piloto de caça ou isso. Como piloto de caça me cortaram rapidinho aos 16 para 17, falaram assim, não, você vai ter que usar a lente, tem que usar não sei o quê, não é possível, tal, não sei o quê, na época, né? Então tá bom, sobrou outra opção. Então fica mais fácil, né? Só que hoje você tem muito mais opções. O que eu acho que fica de recomendação para quem é jovem é o seguinte: escolha qualquer coisa, comece ela e vá até o final dela. Se você não gostar, 3 anos, 4 anos passam muito rápido. Sim. E vocês vão viver até 120 anos. Então, assim, dá para fazer de novo. Tem gente entrando na universidade com 40, 50 anos e se reinventando. Porque se vai viver até 100, você concorda que alguém que vai fazer, mesmo que fosse medicina, 10 anos, com 60, se ele trabalhar até 80, com boa cabeça, corpo bom... Com certeza, com certeza. Vai longe, vai longe. Né? Então... E a minha própria esposa é exemplo disso. Minha esposa é formada em jornalismo originalmente, trabalhou muitos anos com fotografia de casamentos, fazia fotografia social e foi fazer faculdade de Direito. Mudou totalmente, tá voando, né? E ainda conseguiu alinhar toda essa questão da comunicação do jornalismo com o direito. É isso. Você ganha experiência. Porque algo você ganha. Com qualquer coisa que você faça, algo você vai levar. E hoje as coisas no mundo tudo se interligam, né? Maria aqui também é um exemplo disso, né? Adora direito, estudou direito. Aí começou aí nos eventos de tecnologia comigo, o Zóia começou a brilhar, falou, o que eu estou fazendo aqui? Mas se ela quisesse, é isso que você falou, dá para amarrar o direito à tecnologia. Né? Então, você consegue hoje uma variação muito grande de possibilidades. Exato. Então, o jovem, e quando eu falo foco, né, exatamente isso que você está falando. Necessariamente, o que ele vai fazer, que ele está colocando foco agora, que não é o que ele vai fazer pro resto da vida. Eu acho que isso vai acontecer, porque as profissões estão se reinventando. Né? A IA está aí para mudar muita coisa, vai mudar em curto espaço, então vai mudar o perfil. Mas tenha foco, porque senão não sai do outro lado. Você sempre vai ficar trocando e não termina. Começa e não termina. E começa e termina. Tá falando alguém que fez 2 anos de economia. Eu me arrependo até hoje de não ter terminado. Ou seja, faltavam 2, eu já tinha feito 50%. Foi por uma coisa que eu queria fazer, que foi tecnologia? Foi. Né? Então, quando eu digo me arrependo, porque eu falo para Maria que eu nunca me arrependo de nada, na verdade. Né? Mas assim, olhando para trás, eu podia ter terminado isso também e começado depois. Não tinha problema. Talvez não tivesse tido grande influência no que aconteceu depois da minha vida. Né? E mercado financeiro e tudo mais ainda, outra coisa. Né? Juntava os números com a tecnologia, isso é bom. Criava um robozinho para aplicar para mim. Não, é exatamente isso. Marcos, você sabe como os seus pares, os seus times o veem? Eu tenho para mim que é assim, eu falo de time. Eu sei que isso já aconteceu quando eu fui para a GDM, tá?
eu sei que eu tô, pelo menos no caminho certo, sei que eu erro bastante, mas eu tô no caminho certo porque quando eu chamo as pessoas, elas me seguem, elas vêm. Então, eu troquei de empresa, chamo a pessoa, sai para vir trabalhar comigo na outra empresa. Então, eu sei que tá certo porque as pessoas me seguem para onde eu vou, né? Então, eu acho que nesse ponto eu tô fazendo certo porque eu tô ganhando essa lealdade, das Sim. pessoas. Então, com certeza eu tô fazendo certo, né? E pares, hoje, por exemplo, eu tenho o Wesley, que é meu par, ele é responsável por dados lá dentro da GDM, e eu acho que é uma relação muito de aprendizado um com o outro, porque nós temos perfis totalmente diferentes. O Wesley é PhD na aula na Unicamp, é um cara, assim, de dados, assim um gênio, né? Admiro muito o Wesley. E eu tenho mais esse lado comunicativo, social, conecto, falo do meu jeito, vou falando com todo mundo, né? Quando eu chego no escritório, eu vou passando assim, vou parando, é muito de mim. Então a gente vai aprendendo um com o outro, assim, eu acho que é muito de aprendizado com os meus pares. Então eu acho que o Wesley me vê da mesma maneira, porque nosso relacionamento é muito bom, né? Então é uma relação assim muito de conexão. Vou te contar aqui, ó. Marcos Vinícius Cardoso é reconhecido como líder visionário e inovador, com uma abordagem estratégica para a transformação digital e gestão de tecnologia. Admirado por sua capacidade de integrar negócios e TI, ele é um gestor focado em resultados, sempre buscando otimizar processos e impulsionar a inovação. Sua liderança inspiradora motiva equipes a entregar alto desempenho, promovendo colaboração e crescimento profissional. Além da sua expertise técnica, Marcos é valorizado por sua comunicação clara, visão de futuro e compromisso com a excelência, tornando-se uma referência em liderança e inovação no setor de tecnologia. Nossa, de onde saiu isso? Isso aí só off records. Mas é tudo real. É tudo real. Legal. Depois a gente conta como a gente consegue. Não tem nada inventado aqui, não. Na verdade, tem aqui só organizado. Só isso. Que legal. Né? E eu tento sempre criar as conexões e compartilhar, né? Porque eu sou muito ativo no LinkedIn, né? Então eu gosto de compartilhar sobre tecnologia, porque eu tô escrevendo um artigo da notícia que saiu da Microsoft ontem, do computador quântico pequeno. Gente, uma loucura. E daí eu tô lendo, e eu gosto bastante de buscar em fontes fora do país, né? Porque eu acho que sai primeiro lá não, também. sai primeiro, tem mais informações, então eu vou buscando fora e tento transformar e passar isso para a comunidade do LinkedIn, porque compartilhar, né? Ter essa questão de compartilhar conhecimento e tudo mais, que é uma das minhas metas que eu tô fazendo aí, né? Desse compartilhamento, derramar. Você já falou ali do videogame, né? Que você é o seu ponto de desestresse ali. O que mais que você faz ali para se desligar um pouquinho aí? Desligar um pouquinho essa mente inquieta? Nos últimos 3 anos, eu comecei a academia, porque eu cheguei num ponto, gente, eu tava pesando 84 quilos. Tava tudo zoado, colesterol, tava pré-diabético. Falei assim, gente, eu preciso mudar meu estilo de vida. Daí mudei a alimentação, hoje estou com 78, com mais massa magra do que gordura. Então foram 3 anos de reinvenção, cuidando da minha saúde. Então vou na academia, eu sou uma pessoa de acordar muito cedo, então 6 horas eu já estou lá na academia fazendo exercício, que é algo que mudou inclusive minha qualidade de vida, tá? Então é algo que eu gosto. Tô arrastando minha esposa comigo agora, né? E a gente... Mas eu tô fazendo, porque inclusive melhora a minha performance, atenção e outras coisas que eu devia ter feito isso antes, mas nunca é tarde. Exatamente. A gente falou um pouco do quanto a gente tem que estar hoje aparecendo para o mercado, né? E nós recebemos aqui o Ricardo Dal Bosco, um grande abraço, obrigado por você estar com a gente aqui. E ele tem o livro Do Invisível ao Inesquecível. É um best-seller hoje já. Então, parabéns, Ricardo. Obrigado por você estar com a gente. Que legal, né? Legal. Vou dar uma olhada depois. E então, assim, é isso. E eu leio bastante.
Eu sou uma pessoa que eu devoro o livro. Gente, acho que eu leio uns 2, 3 livros por mês, assim, fácil. Né? Isso é uma coisa de casa, tá? Minha esposa lê muito, meus filhos leem muito. Então, a gente tem, assim, muitos livros em casa. E o Kindle, né? O Kindle, se tivesse representação física de tudo que a gente lê no Kindle, é um negócio. Haja espaço. É importante. Tem algum livro que você recomenda? Comece pelo porquê. Boa. Bom. Bom, Marcos, né, gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui com a gente. Eu que pelo agradeço seu a tempo. oportunidade. Conversa fluida, tranquila. Conversa super tranquila, super fluida. É isso aí, é isso aí. E quem quiser conectar, me procura lá no LinkedIn, no Instagram. Vou deixar o LinkedIn do Marcos na descrição do vídeo. Isso. Aí vocês conectem com ele lá para bater um papo, falar um pouquinho de agro. Sim. É isso aí. Bom, agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? Sim. Começando pelo grupo Take, né? Então, quando a gente fala ali de projetos personalizados, Talent Acquisition, né? Quando a gente fala aí de Digital Workplace também. E também somos parceiros oficiais aí da Oracle, então é com a Take. E quando falamos de Soft Expert... Bom, se você precisa conectar sua empresa através dos processos, você tem que procurar a Soft Expert, tem uma suíte maravilhosa para fazer aí essa união de processos e a interligação de todos os seus sistemas. Uma empresa brasileira com mais de 30 anos, que está em mais de 50 países e muita gente não sabe. Isso que a gente precisa fazer melhor aí, hein, pessoal? Elo. A Elo, se você tem SAP, precisa de informações fiscais, eles trabalham ali com a Thomson Reuters, que é o grande parceiro deles, assim como a própria SAP, seja para implementar, seja com a MS e outras cositas más. Viper, trabalhar com Data Lake, né, criação do seu warehouse, Power BI, ClickView, ClickSense, na verdade, porque o ClickView era a versão anterior, tá vendo? Olha, pagando os micos, né? Só falar com o Ricardo lá na Viper. E a Cisnet. Serviços de infraestrutura, segurança, com a Cisnet, com o Zé Roberto lá. Perfeitamente, isso aí. Né? E você não vai falar o final. Bom, e aí além dos nossos apoiadores do podcast, né, a gente também tem parcerias aí com as universidades, com algumas universidades. Então, a gente pode falar aqui que a gente tem parceria com a Chan, que é a Câmara do Comércio Americana, com a Inova Business School e com a Must University. Então, quem tiver interesse aí nesses cursos aí, podem nos procurar, que a gente tem aquele descontinho e a gente vai colocar um descontinho. Desconto e bolsa de estudo, né? Para o MBA Agrotech da FIAP. É isso aí. Muito bem. Nós vamos fazer um bate-papo aqui com o pessoal e trazer para vocês também, tá bom? Porque eu falo que na vida tudo é conhecimento, gente. Então, assim, não parem de estudar. Esse é o meu recado final. Concordo plenamente. Obrigado por estar com a gente. Marcos, recado final para o pessoal todo. Obrigado pelo tempo. Esse chegou até o final aqui, né? E, gente, eu acho que assim, né, a gente conta nossas histórias para inspirar, mas cada um tem sua própria história. Então, e sabe aonde pode e não pode. Eu acho que sempre o importante é dar o seu melhor. Então, não busque ser igual a alguém ou uma referência. Busque ser o melhor dar o seu melhor e aprender com os erros nossos. Daí é que é bom escutar, né? Porque eu gosto de livros, escutar podcasts, essas coisas, porque eu aprendo com pessoas que fizeram ou já erraram pra gente não repetir os erros. Então, eu acho que é isso, mas sempre focado na sua história, tá? Perfeito. É isso aí. Obrigado, quase 100% xará. É isso aí. Beleza, gente. Obrigado a vocês. Marcos Cardoso e Marco Cardoso. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Até mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.